Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Muito bem, gente. No cafezinho hoje, Mário Flávio traz um apanhado da prisão dos suspeitos de mandar matar a vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro. E você acompanha agora. Bom dia, Mário. Vamos lá, Mário! Nossa grande aventura começa agora! Olá, Laís. Bom dia pra você, bom dia pro nosso ouvinte, né? Que chega na semana aí pra gente tomar esse café. Olha, o fim de semana bastante movimentado e muitos assuntos do meio político para que a gente possa aqui tratar hoje nesse cafezinho. Começando, né, com o assunto do domingo, né, que ganhou as manchetes de todas as páginas policiais, políticas do Brasil inteiro, né, que foi aí a prisão dos suspeitos de terem mandado assassinar a vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco. A Polícia Federal desencadeou uma operação ontem pela manhã, né, que não é uma coisa muito comum, operação no domingo, mas aí, né, foram presos suspeitos envolvidos no assassinato da vereadora Marielle Franco. Entre eles estão Domingos Brazão. Escutam e vejam agora, né, as funções dessas pessoas. Domingos Brazão é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, era um deputado estadual, né, que pela indicação lá da Assembleia acabou virando conselheiro do Tribunal do Estado. Chiquinho Brazão, deputado federal pelo Rio de Janeiro, e Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O caso, né, que chocou todo o Brasil e levantou questões sobre a segurança e a impunidade no país, ganhou novos contornos com as prisões. A investigação, que já se estendia por anos, na verdade 6 anos, parece que finalmente chegou a um desfecho importante, trazendo aí, né, esperança, né, para a justiça, inclusive para a família da vereadora Marielle Franco, que precisa descansar em paz. Afinal de contas, desde a morte dela, que existe uma discussão muito grande aí na sociedade. As prisões também desencadearam reações políticas, né, com bolsonaristas provocando a imprensa e a esquerda. Para eles, as prisões dos suspeitos são um revés para aqueles que acusaram o ex-presidente Jair Bolsonaro de envolvimento com o crime. Isso gerou um debate intenso, né, muita gente debatendo sobre essa questão, e a situação, ela acabou ganhando outros contornos, né, infelizmente. O ministro da Justiça, né, Ricardo Lewandowski, ele afirmou que o crime organizado não terá sossego e elogiou a Polícia Federal pela elucidação do assassinato da vereadora Marielle Franco. Este momento é de extrema importância, disse o ministro. Lewandowski afirmou que a atuação da Polícia Civil do Rio de Janeiro foi infrutífera, criticou e disse que a investigação por parte da Polícia Federal está encerrada com a resolução do caso. A Câmara, né, dos Deputados vai se pronunciar ainda esta semana, né, sobre a situação do deputado federal Chiquinho Brazão, né, como ele está com mandato, ele tem um chamado foro privilegiado. Então ele foi preso neste domingo, e o artigo 53 da Constituição diz que prisões de parlamentares do Congresso Nacional devem ser votadas aí pela Casa Legislativa. Os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa, para que, pelo voto da maioria dos membros, resolva essa prisão. Então, se hoje, nesta segunda-feira, né, os deputados votarem que o Brazão não pode ser preso, então ele não fica preso. Essa é uma decisão que cabe aí à Câmara dos Deputados, né? O Supremo Tribunal Federal vai enviar um comunicado à Câmara, já foi enviado, na verdade, mas como a Câmara só começa a funcionar para valer mesmo por volta de 9, 10 horas da manhã, então o presidente da Câmara, né, o Arthur Lira, ele define uma data para que a situação seja avaliada em plenário. Todos os deputados votam, a votação é aberta e nominal, ou seja, sem sigilo de como se posiciona cada parlamentar. A prisão só é revogada se houver 257 votos nesse sentido, a chamada maioria absoluta. O resultado é comunicado ao STF, e aí o deputado, ele fica preso ou não nessa decisão aí que envolve isso. Ainda sobre essa questão envolvendo Marielle Franco, né, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse
que 4 investigados tiveram medidas cautelares aí decretadas, inclusive vão usar tornozeleira eletrônica. São eles: Érica Barbosa, esposa do delegado Rivaldo Barbosa, que chefiou a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Segundo a investigação, tentou proteger os mandantes. Genilton Lares, ex-delegado da Delegacia de Homicídios. Marco Antônio Barros Pinto, comissário da polícia, e Robson Calixto Fonseca, assessor do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Eles também tiveram que entregar os passaportes aí para não fugir do país. Então foi um dia bastante movimentado nessa questão que envolve aí a elucidação, a resolução do crime, e com as pessoas mais uma vez levantando questões políticas, as pessoas que não gostam do Bolsonaro ainda indiretamente acusando ele. Eu vi postagens do senador Humberto Costa, a deputada estadual Rosa Amorim gravou inclusive vídeos sobre essa questão, acusando indiretamente o ex-presidente, e os aliados de Bolsonaro dizendo que Bolsonaro não tem nada a ver com isso desde o começo, e agora eles estão de alma lavada. O certo é que as pessoas que tentam se beneficiar dessa história, nós vemos aí fotos do deputado Brazão, que hoje é conselheiro e deputado federal, irmão dele, com Dilma Rousseff, com também os filhos de Bolsonaro, com o prefeito do Rio, Eduardo Paes. É uma família bastante influente na política do Rio de Janeiro, então acaba que não tem como você apontar que ele tem relação com um ou com o outro, ou seja, tem relação com praticamente todos os envolvidos aí nessa questão. Mudando um pouco de assunto, Laís, a gente vai falar sobre a União Brasil. O ministro do Supremo, aliás, o ministro do TSE, o Alexandre de Moraes, que é presidente do TSE, ele acatou uma medida aí, para que o presidente do União Brasil Nacional, o deputado federal daqui de Pernambuco, Luciano Bivar, ele seja afastado da legenda. A decisão foi tomada após uma série de polêmicas e disputas internas dentro do partido, que culminaram em investigações e até denúncias. O afastamento de Bivar do comando da União Brasil marca mais um político, um capítulo nessa turbulência que é a política dentro do União Brasil, que certa vez inclusive eu chamei até de Desunião Brasil. A medida cautelar, ela foi emitida pelo presidente do TSE, e a importância da Justiça Eleitoral em garantir aí essa lisura e legalidade nessa questão envolvendo os políticos. O fato é que esse afastamento do Bivar coloca o Antônio Rueda na presidência, e a questão da mudança também aqui em Pernambuco de posicionamento do partido deve acontecer nos próximos dias, e mexe bastante, que, por exemplo, o grupo liderado aí por Mendonça Filho deve ganhar espaço dentro do União Brasil. Ainda não se sabe também de que certa forma o grupo ligado a Miguel Coelho também vai ganhar espaço. Isso pode mudar o mapa político da União, que, lembrando, aqui em Caruaru, por exemplo, tem como pré-candidato o Rafael Delon, que é muito ligado a Luciano Bivar, e não se sabe ainda se ele vai ser mantido nessa pré-candidatura, porque lembrando que Rafael, na eleição de governador em 2022, ele acabou de última hora migrando para o palanque de Marília Reis e deixando de Miguel Coelho, e com certeza o pessoal, quando for fazer essa conta aí, vai lembrar dessa história. Então, mais um capítulo dessa novela envolvendo a União Brasil. Já outros partidos aqui do estado aproveitaram e estão se reforçando. O Republicanos anunciou pré-candidaturas a prefeitos em Tabira, Águas Belas e Itaíba. Republicanos, que é comandado aqui no estado pelo ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Já o PP, o Partido Progressista, também apresentou pré-candidatos em Buíque, Surubim e Itaíba também. Esses partidos, eles são praticamente os que mais estão crescendo no estado. O Republicanos sob a liderança aí do Silvio Costa Filho, e o Partido Progressista sob a liderança aí do Eduardo da Fonte, que é um deputado que tem bastante influência. Ainda no campo político, para a gente encerrar o nosso papo, aqui 2 assuntos, Primeiro, a Alessandra Vieira, ela assumiu a presidência do PL lá em Santa Cruz do Caparibe, e teve ratificada a pré-candidatura dela a prefeita. O ato, ele ocorreu na cidade de Santa Cruz, um auditório lotado, de simpatizantes da pré-candidatura de Alessandra Vieira, mas com a direita lá dividida, já que o Robson Ferreira,
que é uma figura aí do meio político, era do PL e foi para o PP, ele praticamente jogou fogo, né? Jogou gasolina no fogo, né, dizendo que Gilson Machado não vinha e que o PL, que o Bolsonaro não estava apoiando lá a Alessandra Vieira, o que causou estranheza, mas, né, como o Robson Ferreira é uma figura que não consegue se dar muito bem, né, com as pessoas da política, ele não é político, acabou, né, que não reverberou muito e Gilson Machado não veio, ele já tinha informado que não viria, mas ele mandou o vídeo apoiando aí a pré-candidatura da Alessandra Vieira. Por fim, Laís, a governadora Raquel Lira, ela promove mais uma ação hoje, né, do governo dela para tentar melhorar a imagem dela junto ao eleitorado, o programa Mãe de Pernambuco, que vai ser lançado hoje, né, pela Tucana. A governadora vai detalhar a iniciativa durante cerimônia às 3 da tarde no Palácio do Campo das Princesas. O programa é um dos módulos do Pernambuco Sem Fome e vai garantir o pagamento mensal de R$300 a 100 mil mulheres de todo o estado. O auxílio será destinado às mães de crianças de até 6 anos que estejam em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Então, Raquel apresenta esse programa hoje, lembrando que sábado à noite saiu mais uma pesquisa, avaliação, primeira de intenção de voto no Recife, essa vez foi da TV Tribuna do Instituto Paraná, Paraná Pesquisas. E aí o prefeito do Recife, João Campos, ele liderando todos os cenários de intenção de voto e também com a aprovação altíssima, e Raquel mais uma vez tendo uma reprovação na casa de 60% na região metropolitana, o que é um número muito alto e que bate, né, com a pesquisa que foi divulgada pela outra emissora, né, a TV Guararapes, no meio da semana. Então, 2 pesquisas na mesma semana, com praticamente as intenções de voto de João Campos muito alta, a avaliação de governo dele também muito alta, a reprovação de Raquel alta, né, na casa de 60% nas 2 pesquisas, e também a reprovação e a aprovação do presidente Lula estável nas 2. Lula, ele consegue ser aprovado aí por mais ou menos 54% e tem uma reprovação de cerca de 40% do eleitor da região metropolitana do Recife. Então, Laís, um panorama aí do fim de semana movimentadíssimo no meio político, e a gente trazendo tudo aqui para o nosso ouvinte ficar bem informado com assuntos estaduais, locais e nacionais. Daqui a pouco, no Manhã Cidade, a gente volta a falar sobre a política, né, sobre manifestações que foram flopadas aí da esquerda no Brasil inteiro, e mais sobre esse assunto envolvendo a resolução do crime da morte da vereadora Marielle Franco. Eu volto com você.